Olá, alunos! Meu nome é Darlisson de Carvalho, sejam bem-vindos à disciplina Fundamentos Sociológicos. Permitam-me que eu me apresente. Eu sou professor de teologia, formado também em filosofia, com mestrado em teologia pela PUC, e eu vou trabalhar com vocês essa disciplina Fundamentos Sociológicos. Meu objetivo com vocês aqui é tentar trazer a reflexão primeiro sobre que matéria que é essa. Qual que é a importância dessa matéria? Para que ela serve, afinal de contas, se eu estou estudando aí teologia? Por que eu vou estudar essa matéria, então? Não é só estudar a Bíblia não é o suficiente? Eu preciso de outras ferramentas? E como é que eu relaciono essas coisas? Pois bem, a primeira pergunta que a gente tem que fazer quando estuda essa disciplina é a seguinte: o que, afinal de contas, é sociologia? Acompanhe-me aqui no primeiro slide. Sociologia, ela é uma ciência. Sociologia é uma ciência. E há alguns fatores para a gente estabelecer a cientificidade de algo. Acompanhe-me na leitura aqui. Toda ciência se compõe de um conjunto de hipóteses e teorias resolvidas e a resolver. Toda ciência possui um objeto próprio de investigação, que é um determinado setor da realidade recortado para fins de descrição e explicação. Toda ciência possui um método. Vamos refletir nesses 3 pontos? Eu acabei de afirmar que sociologia ela é uma ciência. Também acabei de afirmar que tem alguns fatores importantes, relevantes, para a gente definir a cientificidade de algo. O primeiro fator, como eu li agora há pouco, é que toda ciência ela possui hipóteses. Com a sociologia não é diferente. Ela tem hipóteses e teorias, ela quer refletir sobre alguma coisa. E nessa reflexão que ela faz, ela levanta hipóteses, levanta teorias para tentar explicar algo de alguma coisa. Que coisa que é essa? Ora, o segundo ponto. Toda ciência ela tem um objeto próprio de investigação, que é um recorte da realidade. Qual é o recorte da realidade? Qual é o objeto da realidade da sociologia? O objeto da realidade, da reflexão sociológica, são os fenômenos sociais. Então, a sociologia como ciência, ela tem teorias, hipóteses, acerca de uma parte da realidade que são os fenômenos sociais, e não é só isso, ela possui um método, ela possui um caminho para sua reflexão. Não é uma reflexão aleatória, não é uma reflexão que a ideia venha do além, mas é uma reflexão através de um caminho. Quando você fala de sociologia como ciência, nós estamos falando de uma parte do conhecimento humano que tem um objetivo para chegar. Ela sabe onde quer chegar e para chegar neste objetivo, ela vai se utilizar dos métodos. Ela vai refletir, ela vai ter um caminho, ela vai ter uma reflexão, ela vai ter análise de dados, ela vai ter análise de fenômenos para tentar trazer uma explicação sobre este objeto, que são os fenômenos sociais. Então vamos lá, me acompanhe aqui de volta nesse outro slide. A sociologia estuda os fenômenos sociais. O que são os fenômenos sociais? Leiam comigo. São as relações que os indivíduos estabelecem entre eles próprios, gerando normas de comportamento, atitudes, formação de grupos e elaboração de ideias sobre os mesmos grupos. Os fenômenos sociais são sui generis. Me acompanhe aqui na reflexão também. Então, toda relação que o indivíduo estabelece com outro indivíduo, que gera normas de comportamento, que gera maneiras de agir, que forma grupo, que elabora ideias, esses são os fenômenos sociais.
E é sobre esses fenômenos sociais que a sociologia vai refletir, vai utilizar o seu método, vai analisar para tentar provar ou comprovar uma teoria. Como que a gente analisa esses fenômenos sociais que eles são tão sui generis? Vamos pegar como exemplo o uso do cigarro. Você, aluno, você, aluna, você tem acompanhado, você vive neste mundo, você já tem visto muitas pesquisas afirmando que o uso do cigarro faz mal à saúde. Vários estudos já comprovaram isso, não é verdade? Todos sabem disso. Se você pedisse para um professor de química, por exemplo, te explicar sobre os malefícios do cigarro, ele ia pegar os elementos e apresentar há alcatrão e nicotina, e essas substâncias causam uma determinada reação no organismo, que afinal de alguns anos pode provocar um câncer de pulmão. Da mesma maneira, se você perguntasse a um professor de biologia sobre como o cigarro altera, ele vai dizer a relação que há entre a fumaça do cigarro, a questão pulmonar, a questão biológica. Mas todo mundo já sabe disso. Por que que as pessoas continuam fumando? Por que as pessoas não param de fumar? Tem tanta pesquisa, tanta análise, tanta apresentação e as pessoas continuam fumando. A gente pode voltar para a psicologia. A psicologia ela vai fazer uma análise também disso. Ela vai dizer que tem pessoas que são altamente influenciadas por publicidade. É uma forma de explicação e é válida. Não estou afirmando que seja inválido dizer que há pessoas que são influenciadas. Ah, mas só existe essa explicação? Não há outra? Por que então que as empresas continuam produzindo maços e maços de cigarro sabendo que são prejudiciais à saúde? Por que o governo, por um lado, ele pensa nas propagandas, mas continua permitindo que haja venda de cigarros? Por que ele não proíbe simplesmente, como ele proíbe a maconha ou outras drogas tão viciantes quanto o cigarro? A química não vai dar resposta para essa pergunta, porque o objeto de estudo da química não são o fenômeno social. Tampouco a biologia pode dar resposta para essa pergunta. A psicologia não vai dar resposta a esta pergunta. Aqui entra em cena a sociologia. Por quê? Porque ela vai analisar um pouco além dessa relação. Ela vai perceber que há, nesses fenômenos todos, interesses sociais de grandes multinacionais. Vocês sabem que a indústria do cigarro é uma indústria riquíssima. E o objetivo dessa indústria é o lucro. E o lucro, ele é legitimado pelo próprio governo. E o lucro é o principal fator de existência do próprio capitalismo, como a gente conhece. A gente sabe que o capitalismo é um sistema econômico, social e político, e ele também é objeto de estudo da sociologia. Enfim, os efeitos do cigarro, eles são sui generis da química. As consequências orgânicas da biologia, as consequências psíquicas da psicologia. Entretanto, a relação que leva as pessoas, proprietário da fábrica, governos, produzir e consumir cigarro é assunto da sociologia. O que a gente percebe com isso? Que há questões que são muito mais complexas do que elas aparentam ser. A sociologia ela quer te mostrar que há algo mais além daquilo que é aparente. Há algo mais além disso que é mostrado. Há mais. Há um mundo por trás, há uma relação por trás, há outros problemas por trás. Ela quer te mostrar um olhar diferenciado. E este olhar diferenciado é o que é chamado de imaginação sociológica.
Imaginação sociológica. Aprender a olhar a realidade, a imaginar sociologicamente, a observar de uma outra forma.